Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu venho aqui nesse canal para dar continuidade à série de comentários sobre livros e filmes diversos que eu vou fazer aqui nesse canal, sempre puxando pela perspectiva da sociologia, da antropologia, da mãe de todas as humanidades e ciências, que é o amor, a sabedoria, a filosofia, seja a filosofia em geral, bem como a filosofia e a ciência política. Porventura, eu trago obras da sétima arte também, além da literatura, obras da sétima arte e do teatro, como naturalmente teremos hoje. Quero falar desse grande filme A Ascensão, que em russo é Voskosdenie, não sei se pronunciei certo em russo, um filme do cinema soviético, né, de 1977, da grande cineasta Larisa Shepitko. Larisa Shepitko. A Larisa Shepitko, ela faleceu logo depois, esse foi o último filme dela, num acidente de carro, em 1979, o filme é de 77. Ela foi uma das primeiras cineastas mulheres, aliás, né, uma das primeiras cineastas mulher a ganhar o Urso de Ouro em Berlim, e seu filme concorreu em Cannes também e ganhou várias premiações. Ele é da Mosfilm. A Mosfilm, que é a mais antiga gravadora e estúdio de cinema do mundo, desde a época do Sergei Eisenstein, passando pelos filmes do Akira Kurosawa. Eu tenho um vídeo do Sergei Eisenstein, do seu filme O Encoraçado Potemkin. Vou deixar na descrição desse vídeo, caso vocês queiram assistir a minha resenha sobre esse grande filme do Encoraçado Potemkin, que tem aquela cena famosa da escadaria de Odessa, que o Brian De Palma copiou, vamos dizer assim, né? No seu filme Os Intocáveis, brilhante filme também, quem sabe eu faço uma resenha um dia sobre Os Intocáveis. E a Mosfilm, então, ela é uma das gravadoras, uma das estúdios mais antigos do cinema. Tinha a Cinecittà, que o Mussolini criou a Cinecittà na Itália, onde gravaram grandes filmes como Ben-Hur, filmes do Charlton Heston, da Sophia Loren, que era gravados na Europa, na Itália. E a Mosfilm, ela também foi o local onde eles fizeram, os estúdios, né? Onde eles fizeram boa parte do filme Guerra e Paz, baseado na grande obra do Leon Tolstói. Bom, a Larisa Shepitko, ela era casada com o Ellen Kilmov. O Ellen Kilmov, que era esposo dela, também é cineasta, e ele fez aquele filme famoso de 1985 chamado Vá e Veja. Também é do cinema soviético, esse filme Vá e Veja. Ambos os filmes, A Ascensão, que eu estou falando dele hoje, bem como Vá e Veja, são filmes ambientados na Guerra Patriótica. A Guerra Patriótica é a Segunda Guerra Mundial para os soviéticos, né? Assim como a Guerra do Paraguai é a Guerra Patriótica para nós brasileiros, a Guerra Patriótica para os soviéticos, até hoje para os russos, né, seria a Segunda Guerra Mundial. E o Kilmov, que é o esposo dela, esse primeiro nome dele, Ellen, alguns dizem que era uma homenagem a Engels e Marx. Por isso seria um condensado de Engels e Marx. Mas, na verdade, pelo que eu tenho anotado aqui, seria o seu nome do personagem Alan Harnish, personagem do Burning Daylight, um romance do Jack London, que a sua mãe seria uma grande fã do Jack London e tudo mais, né? Ele era casado com a Shepitko, e quando ela faleceu, infelizmente, num acidente de carro, em 1979, ele fez um documentário de mais de 20 minutos em homenagem a ela, homenageando o trabalho dela, da Larisa e tal. É Larisa, com um S só, não é Larissa, é Larisa. A Larisa homenageando sua esposa e tal. Bom, o Ellen Kilmov, seu esposo, ele nasceu na região de Stalingrado, então ele
A família dele teve que sair dali, o pai dele era membro do Partido Comunista. Na Segunda Guerra Mundial eles tiveram que cruzar o Volga, o rio Volga, onde teve várias batalhas na Segunda Guerra Mundial em Stalingrado. Já a Larisa Shepitko, a Larisa Shepitko, ela era de origem ucraniana. E no filme A Ascensão, você vai ver mais pra frente, eu já vou falar do filme, da história do filme, já vou adiantando que contém spoilers, então, mas não se preocupa, nada que comprometa o filme. Aparecem vários ucranianos no filme que são colaboracionistas, né, colaboradores do regime nazista. Já vou contar a história do filme para vocês. Mas esse filme ele foi feito em 1977, depois do degelo do Khrushchev, do Nikita Khrushchev. O Nikita Khrushchev foi o presidente que veio depois do Stalin. E o degelo do Khrushchev é a desestalinização da União Soviética, quando a censura não foi mais tão forte, não foi mais tão imposta pelo Estado. E basicamente isso começa no ano de 1956 e vai até 1964. O filme A Ascensão é de 1977, mas já tinha cinema colorido, mas o filme é preto e branco. E é muito importante a gente salientar porque ela teve uma margem maior e mais tranquila, vamos dizer assim, para tratar alguns temas no filme que não tinha o departamento de censura muito forte como era nos anos stalinistas. O Stalin chegou a perseguir até o Eisenstein, que fez o Encoraçado Potemkin, que é uma figura ícone da Revolução Russa, que retratou a revolta dos marinheiros no cinema e tal. O Stalin perseguiu todo mundo. Vários velhos camaradas da União Soviética foram perseguidos nos expurgos stalinistas e tal. O Stalin tinha aquela paranoia de que todo mundo no seu círculo era um possível traidor. E as próprias pessoas da população delatavam os seus vizinhos por subversão para a polícia. E a polícia repreendia. Foi um período terrível, os anos stalinistas, antes da Segunda Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial. Só que depois da Segunda Guerra Mundial isso já foi meio que... a poeira já foi meio que abaixando. Até que o Stalin morreu em 53, se eu não estou enganado. E em 56 o Nikita Khrushchev, que assumiu a presidência da União Soviética, ele vai fazer um processo de revisão da União Soviética, uma desestalinização do Estado. Bom, a Cinecittà que eu citei, do Mussolini, o filme Ben-Hur e tantos outros épicos foram gravados no pós-guerra. Bom, e sobre o que se trata então o filme A Ascensão? O filme A Ascensão conta a história de dois partisans, dois partisanos que eram aquelas guerrilhas que tinha da União Soviética, comunistas, que lutavam contra a ocupação nazista. E o filme se passa na Bielorrússia, acho que no ano de 1942, em algum lugar do inverno de 1942, da Bielorrússia. E os dois personagens é o Sotnikov e o Rybak. O filme ele é baseado num livro. E o nome do livro é Sotnikov. O livro é do Vassil Bykov, né? Vassily Bykov. Que é o nome do filme é Sotnikov. Sotnikov é o nome de um dos partisanos, porque depois cada um vai representar uma visão. Um deles vai ser totalmente fiel à União Soviética e o outro vai ficar meio que convencido, visando a sua sobrevivência, com o medo da morte, o medo de morrer, indo para o lado dos colaboracionistas dos nazistas. Então o Sotnikov e o Rybak são os dois personagens. No começo do filme, eles estão numa floresta, depois de uma batalha que os alemães dispersaram o grupo deles, eles vão ficar presos numa floresta. E aí o líder do grupo fala que precisa de 2 pessoas para ir até o vilarejo, até a aldeia,
em busca de comida, para pegar comida. E aí vai ser o Sotnikov e o Rybak. E eles chegam então até a casa. O Sotnikov está ferido, ele leva um tiro na perna, ele está ferido e está meio doente também, com febre, ele precisa de cuidados. E ele chega então na casa da Denshika, a Denshika, ou Denshika, né? A Denshika, que é uma mulher que tem vários filhos e tal, e ela abriga eles lá. Eles se escondem no sótão da casa e depois os alemães estão procurando os partisãos, né, que estão ali na região, e acabam descobrindo eles no sótão da casa, no sótão da casa da Denshika. E aí os alemães pegam eles e levam eles para um campo de prisioneiros. E a Denshika também, que deixa suas crianças em casa, seus filhos em casa, e ela está totalmente preocupada em quem vai zelar pelos filhos dela, quem vai cuidar dos filhos dela e tudo mais. E aí eles são levados, então, para um campo de prisioneiro. O Sotnikov, ele vai ser o primeiro a ser interrogado, e ele vai ficar resistindo em entregar os outros que estão na floresta, os partisãos que estão na floresta, ao qual eles deveriam retornar com alimentos. Engraçado que eles carregam uma espécie de grãos, eu acho que são sementes de girassóis, se eu não estou enganado, que eles comem umas sementes, é a única coisa que eles tinham para comer. E já o Rybak, ele vai ser o segundo a ser interrogado. O Sotnikov, ele vai ser torturado e o interrogador dá a impressão que é um oficial da União Soviética, mas que colabora com os nazistas, que talvez de origem ucraniana, talvez. E ele tem vários soldados ucranianos que estão nas SS nazista. E aí você sabe que tinha a divisão Galiza, né? A divisão Galiza, não, divisão Galícia, que não é a mesma Galícia da Espanha, é a Galícia do leste da Europa, que eram ucranianos que contribuíram para o nazismo e tudo mais. E aí me faz lembrar até um abraço para o meu grande primo de batismo, o Ivan Berdij. Berdij, nome de origem ucraniana, ele é descendente ucraniano, e a família dele foi para a Alemanha nessa época da Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial. O avô dele chegou até a pertencer à juventude hitlerista e tal, mas eles eram estrangeiros. O nome do avô dele era Ivan, igual o nome dele também, e aí chamavam ele de Hans, porque Hans é o equivalente do Ivan, e o Ivan é João, né? O nome é João. Depois eles vieram para o Brasil, foram para o Paraná e vieram para São Paulo. Tem toda uma história muito bacana, a história deles. História de vida da família do Ivan, meu primo de batismo. Bom, então esses dois partisãos então, vão ser interrogados. O Sotnikov vai ser torturado. Eles vão pegar uns alicates, eles esquentam um ferro no fogo e encostam na pele dele, torturando ele, e ele não quer entregar. Ele prefere morrer do que entregar. E tem uma frase que me chamou muito a atenção no filme, que ele fala: existem coisas mais importantes do que salvar a própria pele. Ou seja, ele já estava se entregando pelos ideais. E ele é um comunista convicto, diferente do Rybak. O Rybak é um homem do povo, mais ignorante, e não tem a ideologia incorporada nele. Ele apenas está lá porque está cumprindo ordens. Já o Sotnikov, não, ele é professor de matemática, graduado na faculdade, e ele tem todo um ideal comunista, ele pertence ao Partido Comunista e aos oficiais, o corpo de oficiais, talvez de comissários políticos, né, comissários políticos do Exército Vermelho Soviético, e aí ele vai negando até a morte, preferindo morrer do que se entregar. Mas o Rybak não, o Rybak ele vai ser interrogado e ele acaba tentando enganar o interrogador a princípio, mas depois ele abre a boca e conta tudo. E o Sotnikov vai ficar reprimindo ele dessa atitude dele. Já vou falando, contei spoilers, eu vou contar o final do filme. Tem o filme completo no YouTube, aqui eu assisti no YouTube, mas vale a pena, se vocês ouvirem a minha conclusão,
vocês assistiram o filme mesmo assim. E aí o Rybak, ele começa a chorar, fica desesperado, e os alemães querem recrutá-lo para as SS, para ele ser um informante, uma polícia, para a polícia ucraniana que contribuía para os nazistas. E aí o Rybak vai ficar tentado em se aliar aos alemães. O Sotnikov vai ser executado no final do filme. Ele estava doente, mas ele preferiu morrer do que se entregar. Ele, a Demchika também e outros subversivos. O Rybak vai ser poupado a vida dele e ele vai entrar para a polícia informante, a polícia de russos e ucranianos que contribuía para os nazistas. E aí eles enforcam os seus amigos e tudo, mas depois ele vai ficar com consciência pesada. E aí me lembrou muito o Judas Iscariotes. O Judas Iscariotes que entregou Jesus quando ele, por um punhado de moedas de ouro, ele ficou perturbado, depois tentou se suicidar e se suicida, depois ele se enforca, né? Sempre retratada essa passagem na Paixão de Cristo. E o Rybak vai fazer a mesma coisa, ele vai tentar se suicidar, ele pega um cinto, coloca no pescoço, só que ele não consegue se suicidar. Ele fica tentando se suicidar, mas o cinto quebra no meio, ele não tem como se matar e tal. E aí ele fica com aquela consciência pesada e fica com aquele remorso. Ele prefere morrer do que continuar com aquela consciência, né? E o Sotnikov falava para ele que a consciência era limpa, era melhor do que viver uma vida, ficar vivo e viver uma vida com uma consciência pesada. E ele se entregou para os inimigos, se entregou para os alemães, né? E aí ele fica totalmente perturbado. E o final do filme é esse, né? Os dois partisanos que eram amigos e um salvou a vida do outro que estava doente, acabam seguindo caminhos diferentes. Até o Sotnikov dá um soco na cara do Rybak quando o Rybak se oferece para contribuir para os nazistas. Bom, o filme, então, ele é ambientado na invasão da União Soviética pelos nazistas que romperam o pacto Ribbentrop-Molotov, pacto nazi-soviético, e em 22 de junho de 1941, os nazistas então rumam no sentido da União Soviética e vão chegar às portas de Moscou, perto de Moscou. Só que depois chega o inverno, eles ficam atolados na Batalha de Stalingrado e no norte, no cerco de Leningrado, e os mal equipados e com um exército de número muito menor do que os soviéticos, eles começam a perder a guerra e os soviéticos vão avançando até chegar em Berlim em 1945. O Anthony Beevor fez uns livros sobre a Segunda Guerra Mundial. Tem o Dia D, tem o Stalingrado, tem a Batalha de Berlim em 1945, a queda de Berlim. Tem um deles sobre a Guerra Civil Espanhola também, The Battle for Spain, né, a Batalha pela Espanha. E eu tenho um vídeo aqui no canal sobre a defesa de Berlim, vou deixar na descrição desse vídeo. Mas quem também trata muito desses assuntos é um canal que eu gosto bastante e eu recomendo vocês se inscreverem nesse canal. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o canal do Resenha Cult. O Resenha Cult é um amigo nosso aqui do canal, é um canal que também fala sobre livros, filmes e faz resenhas muito boas de obras de excelência e de muito bom gosto. Então já deixo um abraço pro pessoal do Resenha Cult e vou deixar no canal deles para vocês se inscreverem aqui. Vocês vão gostar também das resenhas que eles fazem. Vou deixar na descrição desse vídeo o meu blog também, que se chama pelorevés.blogspot.com. Lá vocês encontram os meus livros para baixar. Eu tenho alguns livros de minha autoria. Eu disponibilizei o PDF. Tem um que é uma história dos movimentos nacionalistas, um sobre a guerra como atividade humana, né? Que se chama Bellum. Tem minha trilogia de aventuras do Domingos Bueno. Então os livros todos estão em PDF lá, com fácil conversão para EPUB. Bom, a Mosfilm, que como eu disse, que é o estúdio mais antigo de cinema,
desde a época do Eisenstein, passando pelo Akira Kurosawa, e os filmes como Vai e Veja, por exemplo, que foi de 1985, ele ganhou a premiação maior da União Soviética, que era a medalha da Ordem de Lenin. A medalha da Ordem de Lenin, só quem era muito top mesmo na União Soviética que ganhava essa condecoração. E o estúdio Mosfilm ganhou essa condecoração. O filme A Ascensão, que eu resenhei para vocês, é um filme um pouco com uma linguagem mais ocidentalizada, não é uma linguagem tão... não é uma linguagem coletiva, por exemplo, como no filme do Eisenstein, do Encoraçado Potemkin, que não tem um personagem principal. Nesse filme você tem dois personagens principais e a trama gira em torno desses personagens, então não é um filme de construção coletiva, como alguns filmes soviéticos pretendiam também na existência da União Soviética. A União Soviética caiu com o Muro de Berlim em 1989, teve a reunificação das duas Alemanhas, e a União Soviética oficialmente caiu em 1991. Né? Teve lá, nos anos 80, a Perestroika, a Glasnost, do Gorbachev, né? Mikhail Gorbachev. Depois veio o Boris Yeltsin, que foi quem abriu a União Soviética para o Ocidente. Tem um filme muito bacana, vou deixar na descrição desse vídeo também um filme, uma resenha que eu falo sobre esse filme, que é o Adeus Lenin, filme alemão, muito bom, que fala da reunificação da Alemanha. Vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês assistirem o Adeus Lenin, a minha resenha sobre para vocês assistirem a minha resenha sobre o filme Adeus Lenin, não é o filme inteiro, é a minha resenha sobre o filme Adeus Lenin também, tá certo? Bom, então é isso, o filme ganhou o Urso de Ouro em Berlim e várias outras premiações. Ele tinha sido indicado, o A Ascensão, né? Ele tinha sido indicado para ser o filme, concorrer como melhor filme estrangeiro no Oscar, só que acabou não sendo selecionado, infelizmente, né, porque é um filme muito bacana, merecia ter mais premiações além das que ele já teve, e infelizmente a Larisa Shepitko faleceu num acidente de carro em 1979, tá certo? Bom, então é isso, eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo que também gosta de cinema, e vamos sempre promover o cinema universal. Valeu, gente! Grande abraço!